Então, eu queria dar um oi pro pessoal, né? Dar um oi pro Guilherme, pro André e pros humoristas Leandro e James, né? Porque eu acho que eles são humoristas, né? Eu vou começar falando do final da rodada pro início. Eu acho que o Vitória, ele só caiu para a segunda divisão por falta de estrutura, porque para quem acompanhou o primeiro semestre deles na Copa do Brasil, que foi finalista com o Santos, que tinha um belo time, eu acho que até o Egídio, que é aquele lateral esquerdo, é um belo de um jogador, o próprio Júnior, que ele é fanfarrão, mas o Júnior que estava na frente é um bom jogador, tem um jogador no meio também, que é um moleque, mas eu não me recordo o nome, que é um bom jogador, e na zaga você tem jogadores experientes, apesar que o Viafara entregou agora no final do campeonato, mas ele tem jogadores bons, então eu acho que o Vitória foi falta de planejamento. Já o Atlético Goianiense, eu acho que foi uma sorte aliada à competência do René Simões, porque tem dedo do René Simões. Desde que ele entrou, ele pegou o Atlético praticamente caído, né? E eu acho que ele fez um trabalho, ele é super competente, todos os clubes que ele passa, ele faz um trabalho legal. E eu acho que ele foi bem. O Botafogo, meu Deus do céu, o Botafogo é um case, né? O Botafogo, coitado, é o time mais injustiçado da história do futebol brasileiro, é o time mais sem sorte da história do futebol brasileiro, e nunca vou me esquecer daquela final contra o Flamengo, todo mundo chorando, dando entrevista coletiva falando que não foi justo. Então eu acho que o Botafogo era esperado, até porque o Grêmio fez a melhor campanha do segundo turno, né? Se pegarem aí, o Grêmio foi o melhor time do segundo turno e com uma diferença grande de pontos em relação ao segundo. O Cruzeiro, ele ficou onde ficou no campeonato porque foi o time que jogou mais sem responsabilidade. Porque assim, ele contava com dois resultados praticamente impossíveis, né? Primeiro era o Fluminense perder do Guarani em casa, lotado. Segundo era o Corinthians, mas eu como corintiano é incrível. Quem pôde acompanhar o Comunicast da semana passada percebeu, é incrível, as coisas não acontecem com a Portuguesa e o Palmeiras, as coisas só acontecem com o Corinthians. É incrível. O meu maior medo não era ganhar do Santos, era perder do Goiás, empatar com o Goiás, perder para o Atlético Goianiense e assim seja. O Cruzeiro, então, acho que fez a parte dele e acho que tá certo. E o Palmeiras é um time que, pelo amor de Deus, né? Se jogar bote, perde dos velhinhos, né? É incrível. O Palmeiras não dá sorte para nada ultimamente. Agora, voltando pro Corinthians. O que eu falo do Corinthians? Meu Deus do céu, né, cara? É incrível. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar, cara, porque assim, eu acho que o Corinthians, ele no final do campeonato, ele teve 7 rodadas, onde de 21 pontos que ele disputou, ele ganhou 3. Ele não perdeu o campeonato nessas últimas rodadas. Ele perdeu lá quando o Adilson Batista começou a perder, não engrenava tudo, e de 21 pontos ele ganhou 3, ou seja, esse campeonato com 4, 5 rodadas de antecedência. Só que eu acho que não teve competência, tá? Eu acho assim, São Paulo entregou? Não sei se entregou, mas eu questiono alguns lances do jogo de São Paulo. Como eu questiono, pelo amor de Deus, a expulsão do Richarlison, como é que um cara do nível do Richarlison pode fazer aquelas coisas que ele tá fazendo? Sabe, tem umas coisas que, não sei, eu questiono aquelas 2 expulsões, não questiono, por exemplo, eu acho que o Rogério Ceni jogou muito bem esse jogo contra o Fluminense. Ele pegou, e eu sou um cara que eu não posso nem ouvir falar de Rogério Ceni, mas ele pegou umas bolas incríveis, que eu acho que não é para qualquer goleiro. Só que eu acho que o São Paulo entregou, mas entregou ali, sabe, não, ele não entregou, parecia que entregou. Mas eu não acredito nessa coisa de entregar jogo pro outro perder. Eu acho que isso não existe. Só no caso do Felipe no passado contra o Flamengo, mas mereceu. E contra o Fluminense, eu acho que foi bem justo. Apesar, justo no sentido de tudo que o Muricy fez, de tudo que o Muricy estruturou e vai estruturar o Fluminense. Mas eu acho que o título merecido era do Corinthians, porque as estatísticas mostram, de 38 rodadas, o Corinthians ficou entre os 3 colocados, nos 3 primeiros colocados nas 38 rodadas. O André Sanches, ele pode ser fanfarrão, ele pode ser tudo, mas acho que todo dirigente que vai pro Corinthians, ele quer ser fanfarrão. Vi do Vicente Matheus, que era o maior fanfarrão de todos. Então acho que o Corinthians tem esse tadinho, meu Deus do céu, o Corinthians só tem piadista. Mas agora, vim falar que um modelo de estrutura, o senhor James Freitas Tiririca aí, é o do São Paulo, pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira, né? Já virou piadista também, né? Além de um belo comerciante. Eu acho que é isso. Ele perdeu o campeonato, não foi nas últimas rodadas. Nas últimas rodadas, contar com os outros, eu acho um erro. Só que assim, eu até comentei na semana passada. Eu acho que para os próximos campeonatos deveriam mudar o sistema das últimas rodadas. Devia faz clássico regional, faz Corinthians e São Paulo e vê se São Paulo vai entregar. Pega os últimos 8 campeonatos, o Corinthians jogou os últimos 8 campeonatos, os últimos jogos dele era contra o Goiás. Eu tô louco.
É Goiás. Só contra o Grêmio, que foi rebaixado. Acho que tem que mudar a fórmula do campeonato. Mas, né, acho que foi um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Mas o campeão justo por tudo que fez no campeonato seria o Corinthians. Se bem que o esquema de pontos corridos, aos poucos, ele tá pegando, né? O pessoal tá deixando meio que os mata-matas. Não, eu acho que esse sistema de pontos corridos no Brasil ele é válido porque você tem um equilíbrio entre os times que jogam. Eu acho que, por exemplo, o sistema de pontos corridos não é válido na Espanha, que se não é o Barcelona que ganha, é o Real Madrid. Sim. Vocês veem, vê em Portugal, o Porto abriu 13 pontos de vantagem pro segundo colocado, ou é Porto ou é Benfica. No brasileiro, você vê que tem uma oscilação entre os times que estão em primeiro, segundo. O Botafogo sempre termina a primeira fase entre os primeiros, depois ele desce. O Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Vasco, se você pegar aí desde que começar o estilo de pontos corridos, a gente tem uma oscilação de primeiros colocados e de vencedores que você não tem nenhum campeonato no mundo. Eu posso estar errado, mas acho que eu tenho razão no que eu estou falando. Não, tem total razão. Nisso você tem razão, só não tem razão. Não, claro, com certeza. O Corinthians é comparada do São Paulo Futebol Clube. Aí você perde totalmente a razão. Vira aquele corintiano emotivo. Clica no Google, Marcelo Ligonetti. Vê lá o que o São Paulo tem e compara com o do Corinthians. Eu vou comentar um negócio. Sabe qual é o problema do São Paulino? São Paulino eu vou contar. Lá eu vou contar uma história que eu acho que eu já contei pra vocês, mas eu quero dividir isso com os nossos leitores, com as pessoas que acham interessante as coisas que eu digo. Se bem que eu acho que não são muitas pessoas. Mas, assim, na Argentina, nós temos um time que se chama Independente, tá? E foi, se eu não me engano, não sei o número exato, mas não sei se são 6 ou 9 vezes campeão. 7 vezes. Só que o torcedor independente, ele pode ser mais chato que o de São Paulo. Porque imagina, você pergunta pro torcedor independente, quando você foi campeão da Libertadores? O cara fala 61, 62, 65, 67 e 73. Ah, legal. Mas o que vocês são? 7-7-3-3. Não interessa. 7-3-3, 7-3-3. Cara, eu acho que todo São Paulino devia mandar o currículo pro Museu do Futebol lá no Pacaembu, porque o cara ele só fala do passado, ele não fala do presente. Se for assim, eu tenho que fazer uma camiseta 23-4-22, sabe? 23 paulistas. Não interessa, 23 não interessa, não interessa. 23. São Paulo não tem que mudar as coisas, tem que ter outro tipo de argumento. É só 6-3-3. Não é assim, já. O futebol é outras coisas. E outra, o que adianta ser 6-3-3 se não tem uma torcida que apoia, se não tem, sabe? São tantas coisas que não... Tá certo que não é válido aquela coisa de não vivemos de títulos. Discordo e concordo com vocês na questão da camiseta do Corinthians. Eu achei ridículo a estratégia. Não sei nem que estratégia é essa, né? Pra mim, a estratégia Titanic, né? A estratégia é pra tirar sarro, porque, olha, não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians, pelo amor de Deus, né? Que nem colocar, não vivo de água, eu vivo de suco Tang, pelo amor de Deus, né? Essa hipocrisia de falar, não vivemos de títulos. Quem não vive de títulos? Mas eu acho que, assim, só pra fechar esse assunto, a tréplica, acho que a gente tem que analisar time por time, tem que analisar o que foi feito, a representatividade, etc e tal. Estrutura do São Paulo, os títulos conquistados são superiores e falam por si só. Isso eu já falo pro Marcelo desde muito tempo atrás. E, assim, existiram títulos, então existe uma história, né, em cada competição que, né, a gente conseguiu ganhar. Agora, o Corinthians, eu acho isso muito uma desculpa de corintiano que não conseguiu tal conquista até agora. Eu torço muito para que tenha futuramente, né, um título dessa expressão, para que parem as chacotas. Mas eu acho que, assim, é muita coisa, assim, quando o Marcelo fala isso, eu acho que é muito jogar a poeira para debaixo do tapete, entendeu? Esconder aquele negócio. Só falar, não, a gente não conquistou, mas vamos conquistar, vamos jogar. Eu acho que nisso o presidente de vocês está certo. Só vai conquistar se todo ano estiver lá tentando para um dia conseguir. E vai conseguir. Eu tenho certeza que quando completar 200 anos, pelo menos uma vai ter. Fique tranquilo. Bom, deixando essa rivalidade de lado, queria perguntar para vocês o que vocês acharam da relação da seleção do Brasileirão, né? Queria saber se vocês concordam com os nomes, se vocês acham que não foi justo. A lista completa tem o Fábio, goleiro. Na lateral direita tem Mariano, Dedé e Miranda na zaga, Roberto Carlos na lateral esquerda,
No meio tem Jusilei, Elias, Montilho e Conca, Neymar e Jonas e o técnico Muricy. O que vocês acharam dessa seleção? Vocês concordam? Vocês acham que tem alguma alteração? Coitado do Fábio, né, cara? O cara todo ano tá sempre lá, pegando muito, tá sempre entre os primeiros nos prêmios do Campeonato Brasileiro, mas nunca vai pra seleção, cara. O Mano convocou até o Jefferson do Botafogo, convocou até aquele Renan do Avaí, mas não convocou o Fábio. Então, o Fábio é um excelente goleiro e eu acho que tá merecidamente como o camisa 1 desse time aí do Campeonato Brasileiro. Eu acho até, inclusive, a questão do Fábio. Ontem a premiação colocou o Mano numa saia bem justa, né? Porque os finalistas eram o Vitor, o Jefferson e o Fábio. E, pô, o Fábio ganhou, ele deve ter olhado pra ele e falado: e aí, meu amor? Como é que. quando é minha vez? Né? Porque vocês podem. Não sei se vocês concordam. Teve um gol do Grêmio contra o Botafogo que o Jefferson, ao meu ver, errou. Que ele deu uma espalmada numa bola lá que, pelo amor de Deus. Errou. E eu acho assim, o Jefferson ele pode ser muito bom, mas pra mim o Edson Bastos é melhor que o Jefferson, sabe? Eu acho que ele não é um goleiro pra servir a seleção. Eu acho Goleiro de clube. Goleiro de clube. Ele não é nada demais. Eu acho. Mas o Fábio, eu acho que a escolha foi boa. Ele fez partidas muito boas no Brasileiro. Eu acho que a seleção eu não gostei muito porque, assim, quando fala o melhor zagueiro do lado direito, Miranda. O Miranda joga do lado esquerdo do São Paulo. Aí você vê o pessoal que... mas não tem como fugir dessas incoerências, né, cara? É que nem a questão do ataque também. Eu acho que o negócio tem que atacante ser... 1 e atacante 2. Eu acho que o negócio tem que ser um pouquinho mais organizado, né? Pra evitar esse tipo de coisa.